Aliás, um livro recém-lançado traz uma provocação para que a gente tenha exatamente esse novo olhar para o Brasil. O livro aponta o país como um paraíso restaurável. O livro é do historiador Jorge Caldeira e tem duas coautoras. Uma delas é a Júlia Secula, que é coordenadora do Programa de Clima e Segurança do Instituto Igarapé. E a Júlia está aqui na ponta do link e conversa com a gente agora. Oi, Júlia, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Já vou começar falando do livro, que fala que o nosso grande Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo. Eu adoro esse tipo de colocação, de provocação. Precisamos olhar para o Brasil de uma forma diferente, Júlia? Precisamos, sim. O livro justamente traz um pouco de uma história, né? Justamente porque a gente tem o historiador Jorge Caldeira também, de como o Brasil sempre foi visto, quando a gente pensa 500 anos atrás, pelos navegadores como paraíso terrestre, paraíso bíblico, né? Na Terra era de fato no Brasil. Eles desenhavam os mapas e você olha os mapas hoje e você vê onde que eles colocaram o paraíso, era sempre aqui no Brasil. A gente olhou para esses mapas e a gente pensou o que aconteceu com esse conceito de paraíso, né? Essa ideia de que o Brasil é um lugar com oportunidades, com potencial, etc. Aí a gente encontrou um outro mapa, né? O livro é um pouco uma história de vários mapas que definiram, de certa forma, a história do Brasil. E o novo mapa traz esse novo olhar. É um novo mapa que está na capa, justamente, mostrando o Brasil através de quê? Qualidade de solo, né? Interessante que a gente estava vendo uma matéria agora sobre o agronegócio. Olhando para o mundo não através de quantidade de terra, mas qualidade de terra. E quando a gente olha para o mundo através da qualidade de terra, o Brasil é o país mais importante do mundo. Ele surge imenso nesse mapa, curioso, estranho até. Mas é justamente isso que a gente estava tentando provocar. Pensando no mundo de mudanças climáticas, no mundo de 10 bilhões de pessoas e onde elas vão se alimentar, uma série de desafios que a gente tem pensando no futuro, o Brasil é uma das respostas que a gente tem como mundo de enfrentar esses desafios. E para isso, o que tem que mudar? Uma série de coisas, né? Eu acho que, mas principalmente começando talvez a narrativa que a gente usa quando a gente fala do Brasil, né? Se escuta muito essa narrativa de tudo é melhor fora, nos Estados Unidos as coisas funcionam, no Brasil nada funciona. Mas na verdade a gente tem um ativo estratégico e econômico mais importante para o futuro, né? Então eu acho que o que precisa hoje é olhar um pouco para dentro e entender esse potencial. E esse potencial, quando a gente fala de paraíso, quando a gente fala de natureza, não tem nada a ver com o meio ambiente no sentido tradicional que as pessoas conhecem. Não tem a ver com abraçar a árvore, com militância, tem a ver com economia e oportunidades. Quando a gente olha, né, como as mudanças climáticas já estão tendo um efeito muito claro no Brasil, mas semana passada até em Florianópolis, né, tem um dado entre 2013 e 2017, mais do que metade dos municípios brasileiros declararam estado de calamidade pública. Né? Isso é um dado muito importante. O custo disso tem sido muito alto, são tragédias muito caras. Então tem esse aspecto de lidar com esses problemas, mas também tem muitas oportunidades. Quando a gente fala das oportunidades, hoje tem 45 trilhões de dinheiro no mundo querendo ser aplicado em investimentos verdes, investimentos que pensam em ESG ou ASG em português, né? E hoje o Brasil está deixando a porta fechada para esse tipo de oportunidade. 45 trilhões de dólares é mais do que 20 vezes o PIB do Brasil, né? Então isso traz um pouco a dimensão do que a gente está deixando de aproveitar nesse momento hoje, em que infelizmente temos um governo que não tem isso como prioridade.
E aí vamos falar um pouco do trabalho do Instituto Igarapé, que é uma referência. O Instituto existe há 10 anos, aliás, ele está completando 10 anos, é uma referência de pesquisa, é uma referência de levantamento de dados. Então tem o teu trabalho no Instituto, tem o livro, quer dizer, como é que vai ser esse ano? Você já tá, gente, vocês devem ter percebido, o português dela é óbvio, é perfeito, mas tem no fundo um pouquinho de sotaque, porque ela viveu a vida toda no mundo, morou na China, se formou em Londres. Então, enfim, você conhece o mundo, você conhece essas experiências do mundo, está voltando para os Estados Unidos para fazer mais um curso. O que dá para dizer? Como é que vai ser esse ano, esse trabalho do Instituto Igarapé, a divulgação do livro? Quais os desafios para mudar a cabeça, para provocar esse novo olhar para o Brasil? Perfeito. Eu acho que o livro é um pouco essa provocação para uma nova narrativa, quebra de paradigma de como a gente pensa na economia. Eu sou economista, né? Então, para mim foi muito importante de olhar para o livro e entender quais são as crenças econômicas que temos que talvez não estejam totalmente corretos, né? Ou que talvez saíram de uma outra filosofia que não funciona mais para os tempos de hoje. Então, o livro é um pouco essa quebra de paradigma, que também eu acho que é um convite para sonhar de novo. Eu acho que vivemos num momento muito desafiador no nosso país, e o livro tenta, de uma forma construtiva e positiva, mostrar que sim, tem caminho. Em termos do trabalho do Instituto Igarapé, o Instituto Igarapé olha para 3 temas, basicamente. Segurança pública, no sentido tradicional, segurança cibernética, então qualquer coisa na internet, de dados, governança, mas também olha para clima e segurança, né? E o nosso trabalho nessa área de clima e segurança tem sido muito focado em como as mudanças climáticas vão gerar novos desafios de segurança, né? E eu acho que, de novo, pegando o caso da Lagoa, você vê muito rapidamente como esse tipo de coisa afeta a vida das pessoas. E afetando a vida das pessoas, muitas vezes gera mais desigualdade, que depois gera mais desafios em termos da segurança pública. Mas também a gente olha como a segurança, ou a violência, ou a falta de segurança, também gera desafios maiores para a nossa capacidade de combater as mudanças climáticas. E o lugar em que você mais vê isso é a Amazônia, certamente, com crime ambiental, que hoje é a ordem do dia, né? O order of business, como a gente chama em inglês, que é um dos maiores desafios, eu diria talvez o segundo ponto que a gente tem que olhar como país, depois da narrativa de como a gente ataca esse problema. Valeu, gente. Conversei com Júlia Secula. Muito obrigada, Júlia, por dividir tanto conteúdo com a gente aqui. Quem sabe numa próxima oportunidade, a Júlia é paranaense, mas adora Florianópolis, vira e mexe, ela está aqui. Tanto que vocês viram aí que ela está acompanhando esse episódio, triste episódio da Lagoa da Conceição. Então, quem sabe numa próxima vinda a Florianópolis, você vem presencial aqui no nosso estúdio, conhecer a nossa emissora e ver Floripa linda aqui do alto do Morro da Cruz. Júlia, muito obrigada. Vai ser um grande prazer. Obrigada. Ótimo dia de trabalho para você. Até uma próxima oportunidade.